Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem na medida do possível. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um que esteja ouvindo essa mensagem e que vocês possam abrir o coração para receber essa linda mensagem que veio dos céus. E eu sou apenas um instrumento na mão de Deus, porque as mensagens que eu faço, eu peço direção para o Senhor e que Ele coloque na minha mente, no meu coração, aquilo que é o momento oportuno para que eu possa, em primeiro lugar, servir para mim e depois para quem estiver a ouvir essa mensagem. Então hoje a mensagem que eu trago é muito maravilhosa e por isso, como todas as mensagens vêm do céu, então eu pediria para que as pessoas que ouvem meus vídeos pudessem compartilhar, pudesse subscrever, pudesse apertar o sininho para que o YouTube reconheça as minhas mensagens e eu possa continuar esse trabalho evangelístico que eu estou a fazer, que é um trabalho que em primeiro lugar me engrandece muito espiritualmente, melhora muito a minha vida espiritual e, como eu já disse nos outros vídeos, tudo que é de bom para mim eu tenho que passar para outras pessoas, porque eu não posso deixar as coisas que Deus coloca em mim, coisas boas, deixar só para mim, não. Eu tenho que passar coisas boas também que vêm de Deus para as pessoas, porque Jesus ele disse que os talentos que ele dá para nós, se nós não soubermos usar os talentos, se nós não passarmos para frente os talentos, esses talentos serão retirados. Então eu peço que, se vocês puderem subscrever, eu agradeço muito por meu trabalho continuar. Então hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que eu falo que é o passaporte para o céu. Essa mensagem é o caráter de Deus. Aqui nós vamos ver o caráter de Deus e o caráter de seu Filho. Em Mateus 5, de 1 a 12, as bem-aventuranças. Apesar que as bem-aventuranças ela começa em Mateus 5 e ela termina no final de Mateus 7. Mas nós vamos falar só Mateus 5, de 1 a 12. Que aqui nós já vamos ver o caráter de Deus e esse é o caráter que Deus quer colocar na nossa vida através do Espírito Santo. Então nós vamos começar por Mateus 5, de 1 a 12. O Sermão da Montanha é um sermão assim que as pessoas gostam muito de ouvir, mas gostar de ouvir é uma coisa, agora praticar e mudar de atitude, mudar de caráter é outro. Então Jesus aqui, quando ele deu esse sermão para os discípulos, foi juntamente com os discípulos e juntamente com a multidão que estavam lá para ouvir o que Jesus tinha que dizer. Então isso serviu para os discípulos, para a multidão, e isso serve para nós, porque a Bíblia ela é de Gênesis e Apocalipse, ela é atual. Ela, apesar dela ter tantos mil anos, né? Tantos mil anos de existência, mas ela é sempre atual na nossa vida. Então, Jesus ele queria, com o Sermão da Montanha, desfazer aquela ideia que as pessoas tinham que Deus era um Deus mau, que Deus era um Deus tirano, que Deus era um Deus só do povo judeu, que Deus só se preocupava com o seu povo, mas não. Deus ele se preocupa com todos e ele quer que todos modifiquem o caráter. Então Jesus veio para ensinar como nós devemos ser se nós quisermos alcançar o reino dos céus. E ele veio também dar o conceito exato do reino dele, do reino que ele está preparando, bem como o próprio caráter dele. Bem, as bem-aventuranças nos mostram como devemos ser para alcançar o reino dos céus. É a carta de amor para nos mudar ao caráter de Deus. Ou melhor, é a carta para ir ao céu. Eu digo que é um passaporte que a gente tem para ir para o céu. Aqui Jesus nos mostra o quão humildes temos que ser em reconhecer o quanto devemos deixar Jesus conduzir a nossa vida.
Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, porque Jesus, ele só pode mudar nossa vida se nós permitirmos, porque Deus é um Deus que respeita, ele é um Deus que ele não obriga ninguém, ele é um Deus que quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano com livre-arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio de escolher se quisermos seguir a Deus ou não. Então quem tem que abrir a porta do coração somos nós. Bem, a primeira bem-aventurança está em Mateus 5,3, que é: bem-aventurados felizes, bem-aventurados ou felizes, né? Algumas Bíblias é bem-aventurados, a outras são felizes, os humildes, então bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Esse humilde de espírito tem também em Bíblias que fala bem-aventurados os pobres de espírito. Então, às vezes nós temos o hábito de ver uma pessoa que às vezes é um moribundo, ou às vezes é uma pessoa que não pratica o bem, a gente julga ela, ou então uma pessoa que ela tem oportunidade de estar bem, mas ela prefere ter uma vida mais humilde, e a pessoa fala, não, aquela pessoa é pobre de espírito, por isso que ela é assim. Não, o conceito de pobre de espírito é a coisa mais linda que possa ter. O conceito de pobre de espírito, Jesus vai dizer que é assim, ó. Aqui Jesus diz que os que reconhecem a sua pobreza espiritual e sentem a sua necessidade de redenção. Então, o pobre de espírito é aquele que reconhece que ele sozinho ele não consegue fazer a vontade de Deus. Então ele reconhece a pequenez dele, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele é mau, ele reconhece que ele tem vícios, ele reconhece que ele é briguento, ele reconhece que ele tem mau humor, ele reconhece que ele é fofoqueiro e ele não quer aquilo para ele. Então, felizes são os pobres de espíritos que reconhecem aquilo que está dentro da pessoa. Aquele que sente pobre de espírito, que aceita que precisa de Deus, se humilha, cai de joelhos e pede a Deus por transformação de caráter, o que deixa Deus atuar e fazer a vontade do Pai, não é aquele que acha que não precisa de Deus. Porque aquele que acha que não precisa de Deus não é pobre de espírito, aquele é orgulhoso. E os orgulhosos não têm direito ao céu. Então, esse orgulhoso, ele acha que ele é rico, que ele tem tudo na vida dele e não precisa de Deus. Mas nós vamos ver aqui em Apocalipse 3,17 o conceito daquele que acha que não precisa de Deus. Então vamos aqui. Apocalipse 3,17. Assim diz o Senhor. Esse é o que diz o orgulhoso. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Aí Jesus fala assim para ele: e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, cego, pobre e nu. Essa é a condição daquele que diz que não precisa de Deus. É triste, né? Então, quando ele reconhece que ele precisa de Deus, aí ele é feliz, é o pobre de espírito. Feliz é o que é o humilde de espírito, aquele que reconhece. Agora, aquele que não reconhece, Jesus não pode fazer nada. E aqui Jesus ainda diz assim para aquele que é pobre de espírito e para aquele que é orgulhoso e quer ter uma vida com Jesus, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, que é a porta do coração, entrarei em sua casa, que é dentro do nosso coração, e cearei com ele e ele comigo. Então, aquele que é orgulhoso e quiser ser pobre de espírito, ele tem que abrir a porta do coração dele. Eu acho que deu para entender bem, mas ainda eu tenho aqui Isaías 57, 15. 57, 15 diz assim, Deus está dizendo assim, ó:
Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, que é Deus falando, o qual tem o nome de santo. Aí Deus diz assim para nós: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É lindo, né? Para tudo Deus tem a solução, basta a gente permitir. Basta a gente permitir ou permitir. Graças a Deus, em nome de Jesus, eu agradeço até hoje que eu permiti que Ele fizesse parte da minha vida, porque eu quero viver com Jesus lá no céu e quero aqui fazer já a vontade dEle. Agora nós vamos para outra bem-aventuranças. Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. Jesus aqui, ele nos ensina que o chorar em si mesmo tem o poder para remover a culpa do pecado. Aliás, Jesus aqui não nos ensina que nós choramos e nós temos poder para remover o pecado. Não é só chorar que a gente remove o pecado. O choro que ele se refere não consiste em melancolia e lamentações, mas o choro que ele diz aqui é que nós temos que chorar e entristecer pelo nosso pecado. E às vezes choramos porque nossas ações nos trazem desagradáveis consequências, mas isso não é arrependimento. Arrependimento mesmo é você tá todos os dias chorando, implorando, caindo aos pés de Cristo e deixando de pecar, pecados conhecidos. Porque não adianta eu pecar agora, eu sei que é pecado, eu vou pecado, venho aqui do lado da minha cama, choro, ajoelho, choro e continuo pecando. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você se arrepende do pecado, com choro, com pranto, com joelhos no chão e clama ao Senhor: Senhor, eu não quero mais pecar, me ajuda, pede ajuda. E aí você vai conseguir. Esse é o choro que Jesus fala aqui. Apesar que Jesus também, quando nós temos uma provação, quando nós temos alguém doente ou nós estamos doentes, a gente chora, Jesus consola também o nosso choro. Mas o choro que ele diz aqui é esse choro mesmo de reconhecimento por a gente não aceitar nossa vida de pecado. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo que ele revela no nosso coração. A ingratidão que menosprezou ou ofendeu o Salvador, levando-nos contritos aos pés da cruz. Por isso, nosso pecado tem que ser confessado, arrependido e abandonado. Esse choro nos leva à renúncia do pecado. Existe também um conforto, como eu disse, para aqueles que choram na provação, que esse é um outro choro. Mas nós temos que reconhecer que somente Deus pode nos ajudar. Então, e abrir o nosso coração. Como eu já li aqui em Apocalipse 3:20, eu quero ler de novo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, a solução está aqui. Abra a porta do seu coração. Depois não se preocupe, continue pedindo mudança, continue pedindo que Deus vai colocar o querer e efetuar dentro do seu coração, como coloca no meu e como está sempre colocando no meu. Porque não é só uma vez que temos que fazer isso, é todos os dias. Todos os dias. Agora nós vamos ver aqui. Felizes ou bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Temos muita dificuldade de enfrentar no dia a dia, mas as dificuldades do dia a dia às vezes faz com que a gente perca o nosso controle, né? Faz com que a gente saia da nossa mansidão, que a gente se torne pessoas, às vezes por questões de segundos, mais assim, áspera, pimentinha, e a gente acaba ofendendo, e não é isso que Deus quer. Ele quer que sejamos mansos,
porque Jesus aqui disse que quando a gente levar um tapa na cara para a gente dar outro. O que significa isso? Significa que quando alguém vem te ofender, você não pratique a mesma ofensa que ele fez. É você ter a tua mansidão, calar naquele momento e depois chamar essa pessoa e conversar na maior mansidão, com muito amor, repreender essa pessoa com amor, com carinho e com mansidão, que é na mansidão que nós ganhamos as almas, é na mansidão. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo, é o sinal da ligação com as cortes do alto. É na mansidão. Os que manifestam a mansidão, a humildade, conseguem ter o Espírito de Cristo dentro dele. São ternamente olhados por Deus. Achar-se-ão entre os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora nós vamos ver o que é lavar as vestes e branquear no sangue do Cordeiro. Nós vamos ver aqui Apocalipse 7, 15. É 7, 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus, por ser manso. Por ser manso se acham diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu santuário. Eu já fiz um vídeo sobre o santuário, gostaria que quem estivesse ouvindo esse vídeo meu a primeira vez, pudesse ouvir os outros vídeos, vão descobrir onde Jesus está nesse momento e o que ele está fazendo. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então Jesus ele está no tabernáculo, ele morreu, ele foi ressuscitado, e ele está lá em cima no tabernáculo. E o sangue dele na cruz faz com que nós conseguimos branquear nossas vestes. Que as nossas vestes, que fala aqui, não é nossa roupa. É o nosso corpo, o nosso interior e o nosso exterior. Porque um cristão ele tem que andar conforme Jesus quer que ande. Ele tem que andar com os vestes, como eu posso dizer, simples, modestas, mas sem exageros, sem mostrar o corpo. Então, nós temos que ser assim. E essas vestes que Jesus fala aqui é o nosso pecado, porque a Bíblia diz que o nosso coração mostra o nosso interior. O que é lavar as vestes? É quando reconhecemos que erramos reconhecemos que erramos e sujamos o nosso relacionamento com Deus por causa do pecado, da falta de amor a Deus e ao próximo. E como Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue, então caímos de joelho com arrependimento sincero, então ele nos branqueia no sangue que tem poder, que é o sangue de Jesus Cristo. É sério, mas com Jesus a gente consegue tudo. Agora vamos aqui para outra bem-aventurança. Felizes ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bom, ter fome e sede de justiça, eu vou ler aqui nesse livro aqui. Ai, desculpa. Vamos ver aqui. Eu acho que saiu aqui a página. Bom, o sentimento da sua... Ter fome e sede de justiça o sentimento da sua própria indignidade levará o coração a ter fome e sede de justiça. Esse desejo não será decepcionado. Aqui, quando Jesus fala justiça, essa não é a justiça que a gente faz com as nossas mãos, essa é a justiça de Cristo. Jesus, quando ele morreu, quando ele morreu, nós fomos justificados pela morte dele. Então, essa justiça
é a justiça de Cristo, é a justiça que Deus faz, a justiça não é nós, porque nós temos hábito de falar assim, não, é injusto o que fizeram, eu quero justiça, vou fazer justiça. Nessa justiça que Cristo fala que não. Aqui Cristo fala da justiça dele, é ele que vai fazer justiça, não somos nós. Então, continuando aqui, a justiça aqui não é fazermos com nossas próprias mãos, é deixar Jesus dar a cada um conforme o que é justo e correto. Por isso, tudo temos que entregar ao Senhor, pessoas, atos, família, e deixar Jesus atuar conforme lhe é merecido. Então, quando Jesus voltar, que ele vai levar os escolhidos, é aqueles que aceitaram escolher Jesus. Esse é o escolhido que Jesus fala. Então, aqueles que não escolheram Jesus, ele vai fazer justiça, não somos nós. Porque Deus é perfeito, reto e plenamente justo, por isso age sempre em conformidade com sua justiça. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É muito importante mesmo. Agora nós vamos ver outra bem-aventurança, são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é ter compaixão dos menos privilegiados, é dar atenção, ajudar. O misericordioso terá um coração puro, tem que tirar de dentro toda a maldade, de toda palavra torpe, maliciosas, arrogantes, tanto contra Deus, tanto contra as pessoas também. Toda impureza de linguagem ou de pensamento deve ser evitada por aquele que quer ter uma percepção clara da verdade espiritual. O egoísmo nos impede de ver Deus. Um coração que tem como querer somente para o bem próprio não é uma pessoa misericordiosa, porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia com todos, ele é misericórdia tanto com aqueles que faz a vontade dele, como aquele que não faz. Então, quem somos nós para sermos misericordiosos só com aqueles que nos dá, né? E aqueles que não nos dá, nós temos também que ser misericordiosos com ele. Nós temos que amar, nós temos que orar por eles. E se eles virem pedir alguma coisa para a gente, nós temos que dar. Nós temos que dar até o melhor para eles. Nós temos que ser pessoas misericordiosas. Então é aqui que Deus, ele fala que somente os misericordiosos é que tem parte no reino dos céus. E nós vamos ver aqui em Êxodo 34, 6... E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e em fidelidade. Então aqui Deus está mostrando que ele é grande em misericórdia, ele é grande em longanimidade, ele é grande em tudo. E nós também temos que ser misericordiosos. E quando não conseguimos, caímos de joelho e pedimos para Deus fazer sermos pessoas misericordiosas. Agora que outra bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? Bem, ser um pacificador é viver em harmonia com a palavra de Deus e também com as pessoas. Porque nós não conseguimos viver em harmonia com as pessoas se, em primeiro lugar, a gente não viver em harmonia com a palavra de Deus. Quer viver em harmonia com as coisas que Deus quer que sigamos, que sejamos. É colocar o coração, a paz de Jesus. Quando estamos passando por situações desesperadas, nós temos que colocar esse nosso desespero na mão de Deus, porque somente Ele pode aliviar o nosso coração. Um amigo, um irmão, alguém da família pode até te dar um alívio, dizer algumas palavras bonitas, mas depois vem de novo aquela angústia. Mas Deus não. Deus, ele opera completamente no coração quando a gente pede. Então a gente tem que pedir para que sejamos pessoas pacificadoras, porque nós temos que ser pessoas que aonde nós estamos, em nosso redor, seja paz.
E se tiver alguém que não é da paz em nosso redor, nós, com nossos atos, com o nosso testemunho, nós temos que mostrar para essa pessoa que essa pessoa tem que ser de paz. Eu tenho certeza que se a gente colocar isso em prática, nós vamos estar de bem com todo mundo. Todo lugar que a gente tiver não vai haver briga, não vai haver discussões, porque é a mesma coisa, vamos supor, uma pessoa ela vai brigar com a parede não vai responder o que ela vai acontecer com ela. Ela vai ficar calada. Então nós temos que ser assim. Se alguém vier brigar conosco, na hora a gente tem que ficar quieta, tem que ter controle, tem que ter domínio próprio, deixar passar a raiva e depois a gente conversar com a pessoa, explicar que não é assim, que tem que ser diferente. Se ela não quiser, aí já é problema dela. Mas, infelizmente, orar por ela. Orar por ela. O único que pode ser capaz de produzir paz em nós é Jesus Cristo. Quando implantamos em nosso coração, quando a gente implanta no nosso coração o caráter de Cristo, que são as bem-aventuranças também, a gente evita dores de cabeça até para nós mesmos. Porque é tão difícil, é tão ruim uma pessoa que não tem paz, né, dentro de si, uma pessoa que acha que se tiver dinheiro vai ter paz, se vai ter uma casa vai ter paz, se vai ter um carro, não, preciso de um carro que aí eu vou ter paz, preciso de um outro trabalho que aí eu vou ter paz, não, eu preciso de um outro marido porque aí eu vou ter paz, eu preciso de qualquer coisa acha que vai ter paz, não. Essas coisas são coisinhas que na hora aparentemente parece ser paz, mas não. O único que pode dar paz é Jesus Cristo. É o único. É o único. Mas para isso nós temos que pedir e temos que ler a palavra do Senhor todos os dias. Aqui em Romanos tem 2 versículos muito importantes para aqueles que fazem do mal o mal. Então aqui nós vamos ver o que nós temos que fazer quando alguém vir fazer mal para nós. Como que nós temos que pagar essa pessoa. Então Romanos 20, 21... Não, 12, desculpa, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então aqui está dizendo, não podemos nos deixar vencer do mal, mas vencemos o mal com o bem. Essa é a resposta melhor que temos para colocar na nossa vida. Podemos até escrever num papel, colocar no nosso espelho e todo dia a gente pensarmos nisso. E Lucas 6, ele vai clarear mais ainda esse conceito para nós. Ele vai clarear muito mais. 6, 27 e 28. Sobre a vingança. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Aqui Jesus falando, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. É difícil? É, mas não é impossível. Porque quando a gente tem uma entrega diária com Jesus, nós conseguimos, através do Espírito Santo, nos encher de tudo que é bom de Jesus dentro de nós. Olha, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É Jesus dizendo, e se Jesus disse para nós fazermos, porque não é impossível, porque a Bíblia não é impossível, desde que queremos, desde que buscamos, não é impossível. Agora aqui vou falar as últimas 2 bem-aventuranças juntas, porque ela praticamente é a mesma coisa. Então bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem é a justiça? Cristo. Então bem-aventurado aqueles que colocam a justiça de Cristo na sua vida, porque dele é o reino dos céus. Então nós vamos ver aqui, nesse livro aqui maravilhoso, O Desejado de Todas as Nações, que é da nossa irmã Ellen White. Então, é assim.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa de Cristo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. O mundo ama o pecado e aborrece a justiça. Então, quando nós amamos o pecado, nós aborrecemos a Jesus, porque Ele que é justiça. E a gente sabe que o pecado tem nome, é Satanás. E esta foi a causa da sua hostilidade para com Jesus. Todos os que recusam seu infinito amor acharão o cristianismo um elemento perturbador. Chamavam Jesus de perturbador, Elias de perturbador. Todos aqueles que faziam a vontade de Jesus chamavam de perturbador. E agora também a história vai se repetir igualzinha. A luz de Cristo dissipa as trevas que cobrem os seus pecados e manifesta-se a necessidade de reforma. Então nós temos que fazer uma reforma na nossa vida. E eu não vou falar agora da reforma, mas vou fazer um vídeo sobre reforma também. Enquanto os que submetem a influência do Espírito Santo começam a lutar consigo mesmo, os que se apegam ao pecado combatem contra a verdade os seus representantes. Então quem começa a lutar com o pecado, o Espírito Santo, ele começa a ajudar a gente a ter forças. Assim se cria o conflito e os seguidores de Cristo são acusados de perturbadores do povo. Mas é o companheirismo com Deus que lhes traz a inimizade do mundo. Porque nós, cristãos, enquanto o mundo gira assim, os cristãos têm que girar contra o mundo. Porque a Bíblia diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então nós temos que andar contra o mundo. Amar mais as coisas de Deus, muito mais. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas. Todas elas o estão a preparar para a sua obra de colaboradores seus. Cada conflito tem o seu lugar na grande batalha pela justiça e acrescentará uma alegria ao seu triunfo final. Tendo isso em vista, a prova da sua fé e paciência será aceita de bom grado, em vez de temida e evitada. Então nós temos que ter paciência, muita fé, porque só assim é que nós podemos chegar a uma compreensão daquilo que Deus quer para a nossa vida. Ansiosos por cumprir a sua obrigação para com o mundo, fixando o seu desejo na aprovação de Deus, os seus servos devem cumprir cada dever sem ter em consideração o temor ou o favor dos homens. Então a gente tem que escolher. Ou a gente segue o assim diz o Senhor, ou a gente segue o assim diz o homem. Só que tem diferença. Quem seguiu o assim diz o Senhor, além de viver com Jesus aqui, de ter paz, de ter mansidão, de ter o caráter de Cristo, vai ter a vida eterna. E aquele que seguir os homens vai sofrer muito, porque vai sofrer as pragas, vai sofrer o fogo, vai sofrer a ira de Deus. E é melhor sofrer a ira dos homens do que a ira de Deus. Essa mensagem que eu queria passar, desculpa se meu telefone caiu aquela hora, mas eu não vou fazer outro vídeo, porque eu acho que são coisas que acontecem. Sabe que o inimigo ele tenta perturbar a mensagem, mas temos que ser perseverante. Temos que ser perseverante e não desistir nunca. Não desistir nunca. Temos que colocar os bem-aventurados na nossa vida, porque esse é o passaporte para ir para o céu. Então, que todos possam ter a paz de Cristo. Esse é meu desejo e essa é minha oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.